Boa noite a todos que nos visitam, boa noite pessoal de casa que vão nos assistir. Boa noite a todos. Havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé, para que o primeiro secretário faça a leitura de um texto bíblico. Boa noite, presidente, nobres vereadores, e aqueles que fazem presente e aqueles que nos acompanham de casa. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, os discípulos, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Coloco a ata da última reunião em única discussão. Coloco a ata da última reunião em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da última reunião. Passamos para a ordem dos expedientes. Ofício 148. Venho, através do presente, perante Vossa Senhoria e nobres vereadores, encaminhar relatório circunstanciado da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Sabalde, APLESAB, em face aos serviços prestados à coletividade no ano de 2024. Sem mais para o momento e ciente da sua prestigiosa atenção, aproveito a oportunidade para reafirmar meus protestos de estima e consideração. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Sem mais para o momento. Passamos então para a ordem do dia. Mensagem ao projeto de lei 29. Encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei, que dispõe sobre acréscimo do auxílio para filho dependente legal portador de necessidades especiais de servidor público, no capítulo 3 do Estatuto do Servidor Público de Sabalde. A presente proposta de lei tem por objetivo a concessão de auxílio no valor equivalente a 20% do salário mínimo municipal, atualmente fixado em R$ 1.753,99, resultando em benefício de R$ 350,70. O auxílio destina-se a servidores públicos municipais que sejam mães ou responsáveis legais por pessoas com necessidades especiais. Tal iniciativa se justifica por diversos fatores que evidenciam a importância de apoiar essas famílias em suas demandas cotidianas. Em esclarecimento, foi proposto nessa Casa de Leis o pré-projeto 1 de 2023, de autorias dos vereadores da época, André e Alessandra, o qual tratava do auxílio do servidor que possui filho com necessidades especiais. Dessa forma, evidencia-se que se trata de um tema de grande relevância e merecido reconhecimento. Reconhecimento das despesas adicionais. Cuidar de uma pessoa com necessidades especiais frequentemente implica em custos adicionais significativos, como tratamentos médicos, terapia, transporte e adaptação no lar. O auxílio proposto busca minimizar o impacto financeiro que essas famílias enfrentam, proporcionando um suporte que pode ser crucial para a qualidade de vida de todos os envolvidos. Segundo, promoção da inclusão social. O apoio financeiro é uma ferramenta importante
para promover a inclusão social de pessoas com deficiência. Ao aliviar a carga financeira sobre as famílias, o projeto contribui para que mães e parentes possam dedicar mais tempo e recursos ao cuidado e à inclusão de seus entes queridos em atividades sociais, educacionais e de lazer. Terceiro, valorização do papel familiar. O projeto reconhece e valoriza o papel fundamental que as mães e parentes legais desempenham no cuidado e na educação de pessoas com necessidades especiais. Ao oferecer um auxílio, a lei reforça a importância do suporte familiar essencial para o desenvolvimento e bem-estar dessas pessoas. 4. Apoio à saúde mental e bem-estar. O estresse e a pressão enfrentados por cuidadores de pessoas com necessidades especiais podem ser significativos. O auxílio financeiro pode proporcionar um alívio emocional e psicológico, permitindo que esses cuidadores busquem apoio e recursos que melhorem na saúde mental e bem-estar. E quinto, compromisso com a justiça social. A aprovação deste projeto de lei demonstra o compromisso do município com a justiça social e a equidade. É uma ação que visa garantir que todas as famílias, independentemente de sua situação econômica, tenham acesso. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei, que representa um passo importante na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Edson Hugo Manoeira, prefeito. Projeto de lei número 29, dispõe sobre o acréscimo no auxílio para filho dependente legal, portadores de necessidades especiais de servidor público, no capítulo 3 do Estatuto do Servidor Público de Sabáudia e da outras providências. Deixo o projeto de lei 29 para estudo e análise das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, para exarar seus pareceres. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo número 20. O aumento da remuneração dos psicólogos do município de Sabáudia está em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores. Além disso, a lei orgânica do nosso município dispõe sobre a competência privativa do prefeito para iniciativas de leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos ou aumento de remuneração. A Comissão de Finanças e Orçamento, após análise detalhada do projeto de lei 27, emite parecer favorável à aprovação do referido projeto. José Aparecido de Souza, presidente, Rodrigo Fernando Trava, secretário, Wesley Roberto Pereira Xandu, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 30. O projeto de lei número 27 dispõe sobre a correção da Lei Municipal 885 de 2025 para alinhar o artigo 3º e conceder aos psicólogos, mantendo inalteradas demais previsões. Vale dizer que em nosso município, a revisão geral acontece todo mês de janeiro, tendo sua validade reconhecida sempre a partir do primeiro dia do ano vigente. Não obstante, o reajuste salarial tem previsão na própria Constituição Federal e, por conta desse direito constitucional, garantido a todos os trabalhadores, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar dos atos que importam aumento de despesa, dá um tratamento diferenciado aos atos destinados a esse reajustamento. Considerando a Constituição Federal em seu artigo 37, salienta: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Conforme disposto constitucional, nota-se que a revisão geral anual é obrigatória e se constitui em direito subjetivo dos servidores públicos, sendo um instrumento que visa exclusivamente rever o valor nominal da remuneração em face da desvalorização da moeda ocasionada pela inflação. Quanto ao reajuste, a lei orgânica do município dispõe: compete privativamente ao prefeito a iniciativas de leis que disponham
sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta e no aumento de sua remuneração. Diante da importância do projeto de lei 7, a comissão, após analisar seus artigos e discuti-los, delibera favoravelmente pela apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente, Denis Ricardo Manoeira, secretário, Alex Hernandes Valentim, relator. Projeto de lei número 27, dispõe sobre a correção da Lei Municipal 885 de 2025 para alinhar o artigo 3º e conceder aumento aos psicólogos, mantendo inalteradas as demais previsões. Coloca o projeto 27/2025 em primeira discussão. A palavra está com o vereador Paulo Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite que nos visitam. Boa noite você de casa que nos assiste pelas redes sociais. Continue nos assistindo, dando força para a gente. Esse projeto 27, de aumento aos psicólogos, vou votar a favor sim. Mas esquecimento ou incompetência de alguém que mandou esse projeto, que poderia ter mandado, que teve aumento há menos de um mês para a Procuradoria Geral, os enfermeiros, porque não colocou junto. E de novo, colocando aqui do psicólogo, esquecendo os pequenos. Quem eu sempre defendo e sempre vou defender nessa casa de lei. Serviços gerais, coletor de lixo, a zeladora, quem não tem nem salubridade, tem direito de ter aumento, o psicólogo tem, não é um serviço fácil. O piso dos professores vão continuar até o nessa casa de lei, e o piso dos enfermeiros. Os enfermeiros ficam na luta, de frente com as epidemias, de frente com essas doenças, tudo que tem, e está defasado. E aumenta um, aumenta outro. Espero, gente, que nós nesses 4 anos, se Deus abençoar, nossa arrecadação melhora, nós estamos trabalhando para isso, e que nós paga o piso de todos. E paga também salubridade, né? Os pequenininhos, quem lava banheiro, estava conversando com pessoas esses dias, não ganha salubridade, mas vamos lutar para isso. Então, quero dizer que vou votar a favor, sim, do psicólogo, e vamos, gente, vereadores, junto, lutar pela classe mais pequena. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloca então o projeto 27/2025 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto 27/2025. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo número 29. Projeto de lei do Legislativo 06 de 2020. Habitacionais populares implantadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação, de autoria do vereador André Luiz da Silva. Coloca o projeto legislativo número 6 em segunda e terceira discussão. A palavra está em aberto. Agradecer aos nobres colegas, né, que estão aqui me ajudando nessa ideia de colocarmos esse projeto em prática. A gente já viu, os vereadores sabem aí que já tem previsto o nível federal e estadual, e agora nós estamos aqui tornando essa realidade também no nosso município. É um projeto muito bacana, onde a gente está colocando realmente, porque com a lei no papel é legal, mas a gente tem que, o que tem que acontecer? Ações. E esse projeto aqui trata de ação, juntamente com esse fundo que foi criado do Executivo, é um fundo que foi
muito bacana, votado por unanimidade nessa Casa de Leis. Dessa mesma forma, agora estou colocando paralelo a essa criação do fundo também essa lei de minha autoria, que vai trazer aí uma esperança muito grande, até na questão de acessibilidade das pessoas que conseguirem a contemplação dessa casa, que for deficiente, ela vai ser adaptada pela sua deficiência. Vai ser muito bacana para o nosso município, né? Conversando com o executivo, que foi totalmente favorável e adequado essa ideia, né, que tomou essa ideia aí também foi muito bom. Eu quero agradecer aos nove vereadores de juntamente comigo, porque agora, votando esse projeto, vai esse projeto da Câmara de Vereadores, né, para a Prefeitura executar juntamente com essa lei do fundo em todos os projetos. E esse projeto ele pode ser infinito, né, dependendo dos próximos gestores, ele poderá ser infinito, que é um projeto muito bacana, que é de construção de casinha social, que vai ser gerenciado pela assistência social e que a gente vai colocar a inclusão dessas pessoas, tanto pessoa com deficiência física, como também autista está enquadrado nessa lei que nós estamos acabando de votar aqui. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pelo voto e peço que os vereadores mantenham o seu voto, acredito que vai acontecer isso pelos pareceres, obrigado pelos pareceres, pelas comissões. E eu quero colocar o projeto legislativo 06/2025 em segunda e terceira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto 06 em segunda e terceira votação. Indicação 57. Por meio desta, Câmara Municipal de Sabalde, no uso de suas atribuições legais regimentais e após ouvido o plenário, indicamos ao Departamento responsável da Administração Pública determinar ao setor competente da municipalidade a possibilidade de fazer um estudo nos locais de nossa cidade, onde estão os trailers instalados, se possível, fazer uma ação de um local para que todos possam trabalhar. A indicação se faz necessária em razão que hoje alguns trailers instalados nas ruas de nossos municípios. Após ouvido a população, seria de extrema importância o Executivo, juntamente com a Casa de Leis, autorizar ou permitir um local para que todos possam trabalhar sem prejuízo algum. Sabemos que as ruas são compostas de estacionamento, faixa, placa travessias, que precisam de visibilidade. Sendo assim, o local onde todos possam instalar seus trailers, podemos ter um local apropriado para uma grande praça de alimentação. Assim, estaremos deliberando as ruas de nossa cidade e atendendo todos com igualdade. Contudo, esperamos contar com a aquiescência dos nobres edis nessa colenda Casa de Leis na aprovação desta proposta, como também no fortalecimento do propósito que é o anseio de nossa população. André Luiz da Silva, José Aparecido de Souza, Denis Ricardo Manoeira, Rodrigo Fernando Trava. Coloco a indicação 57/2025 em única discussão. Com a palavra o vereador José. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa reunião nessa terça-feira, que Ele nos concede. Boa noite a todos os pares dessa mesa, senhor presidente, funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, sejam sempre bem-vindos, e famílias também que estão nos assistindo. Nobres pares, eu pensei nessa indicação com carinho, porque na verdade o sol brilha para todo mundo. Mas, de uma certa forma, é uma indicação que não vem de hoje, ela vem de algum tempo atrás. Já fizemos reunião com os prefeitos, outros prefeitos, autoridades eclesiásticas do município, nessa questão do trailer. Conversando com o chefe de gabinete, aí, o nosso chefe de governo, ele também está com algumas demandas de mais pessoas que querem instalar mais trailer no município, ocupando o espaço de nossas ruas. A gente sabe que tem amigos nossos que estão aí há bom tempo. Lembrando, uns são voluntários, não se cobram nada do ponto porque está na rua. Outros nos reclamam porque pagam aluguel, porque o trailer dele não tem onde pôr. Sobre isso. Então, o que eu pensei? Não quero levantamento de nós podermos arrumar um lugar no município e a gente levar esse pessoal ali
ou deixando mais espaço para um próximo ou não, e a gente tem um lugar só para eles poderem trabalhar. Porque, um está à direita, o outro está no final, mas esse ponto é bom, esse é ruim. É muita reclamação para a gente poder resolver sobre isso. Porque hoje, qualquer pessoa que tiver um objetivo de ganhar o seu pão de cada dia, e chegar aqui com o seu presidente, eu vou colocar um trailer em frente à Câmara porque eu preciso trabalhar. Então, a gente foi indagado esses dias, que vocês viram um trailer ali na frente um pouquinho para trás, que eu posso usar ali da sorveteria da Mara. Ele pediu, né, para o chefe de governo, que seria apenas 2 dias para fazer um teste de venda. E acabou prolongando aí para 7, 10 dias. Houve muita reclamação sobre isso. É um rapaz que veio de fora, de São Paulo, era só 2 dias. Enfim, já quer mudar para Sabáudia e já está pedindo para nós um ponto, né? Então, se a gente não começar hoje, regularizar, regulamentar, né? Lembrando que nós temos um comércio também, né, no município, que paga seus impostos, que também nos cobram sobre isso. Então eu queria pedir o apoio de vocês, já está até mais aqui vereadores também que já apoiaram a causa, e o executivo sentar, né, perante a lei, juntamente com o seu jurídico, formalizar um projeto, encaminhar para essa casa de leis, e sentar com eles, trabalhadores, a gente tem essa proposta. Até quando o senhor presidente inaugurou, que nós tivemos lá, o centro de eventos Sidney Romano, poderia até ser usado por essa finalidade. De repente, um barracão construído aberto, e esses trailers ser cada um ali no seu ambiente. Eu ouvi comentários, não sei se chegou até o Pares, que às vezes poderia a gente deliberar ali à frente da Casa da Cultura, né, dependendo se a gente construir um novo centro de eventos, se Deus quiser, vamos, e a gente colocar... Então, por isso que eu coloquei ali, formasse-se uma praça de alimentação, né? De repente, quem for vender algum objeto que está no trailer também, respeitar as normas, e eu tenho certeza que a gente vai aí sanar um pouco dessa ferida, porque a gente não pode dizer que sim, mas também não pode dizer que não, porque democracia é direito de todos. Então, se a gente vai trocar quem já está aí, a gente tem que ajudar eles de uma certa forma, porque já estão aí, sendo que uns pagam aluguel e outros não, e aqueles que têm interesse de vir, ele poder cair nessa norma, cair nessa lei, junto com a Câmara, né, o Executivo pode aí debater ideia juntamente com o jurídico, e a gente poder, de uma certa forma, tentar ajudar isso daí. Nós tivemos reunião, como eu disse, em outros mandatos, e até hoje a gente está inibido ainda de estar fazendo essa transfusão, essa mudança ainda desse pessoal que reside aí nas nossas ruas. Então eu peço o apoio de vocês sobre essa indicação, não é projeto, é só uma propositura, né? Estou pedindo apoio, e depois para ver que o senhor executivo tome as cabíveis providências e forme um projeto de lei para nós ajudar esse pessoal e também as famílias que nos cobram. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos que se fazem presentes, aqueles que nos acompanham em casa. Sobre essa propositura dos vereadores, eu fiz 2 anotações aqui na fala do vereador José, que eu acho que seria bacana levar em consideração na hora de fazer o estudo lá, pela indicação, que com certeza vai ser aprovada. Sobre o lucro cessante, né? É aquele que a pessoa vai deixar de ganhar se um comércio do mesmo porte abrir do lado dele, então ele deixa de lucrar, né? Respeitando ali o ponto e o comércio dele. E essa questão de comércio, né? Eu quando abri a escola, eu tive que ter autorização do meu vizinho do lado esquerdo, do meu vizinho do lado direito, para ver se aprovava, para eu tramitar esses documentos fora dali. Então eu aprovo a indicação para que realmente seja feito esse estudo, para não prejudicar nenhum comerciante que está aí há 15, 20, 30 anos, ou que já tenha um comércio, por exemplo, segmento do lanche, vai abrir outro do lado, para que ele não possa ser prejudicado e deixar de lucrar algum possíveis vendas aí. Então, sou favorável a essa indicação, só quis fazer essa anotação para que seja deixado em pauta aqui esse estudo. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco então a indicação 57 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 57 de 2025. Indicação 58. O vereador que abaixo subscreve vem por meio desta indicar
a contratação de vigilante noturno para atuar no pronto atendimento municipal. A presente indicação visa garantir mais segurança aos profissionais da saúde e pacientes do pronto atendimento durante o período noturno. É de conhecimento geral que nesse período costuma ser mais perigoso e, por vezes, envolve situações de tensão, o que torna essencial a presença de um profissional capacitado para zelar pela ordem e segurança do local. Além disso, a presença de um vigilante contribuirá para a proteção do patrimônio público, prevenindo possíveis atos de vandalismo ou furtos, e promoverá um ambiente mais seguro e acolhedor para todos. Diante da importância da segurança no pronto atendimento, solicito que sejam tomadas as medidas necessárias para a contratação de vigilante noturno, garantindo assim a segurança e tranquilidade dos profissionais e pacientes. Wesley Roberto Pereira Xandu, vereador. Coloco a indicação 58 em única discussão. Com a palavra, o vereador Wesley Xandu. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão em casa. Senhor presidente, quero parabenizar a toda a equipe da saúde que me atendeu. Fui muito bem atendido, não só porque eu estou vereador não, mas acompanhei algumas pessoas que também passaram por ali e também tiveram o mesmo atendimento. Então é isso que nossa população merece, um bom atendimento. E a equipe de saúde veio até mim falando da insegurança de ficar à noite ali. Me contou alguns relatos que aconteceu e eu achei viável trazer essa indicação aqui na Câmara. Peço a ajuda dos nobres para que chegue no Executivo e que o prefeito estude com carinho para estar colocando esse vigilante noturno ali no pronto atendimento. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloca então a indicação 58, 2025, em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 58. Indicação 59. O vereador que abaixo subscreve vem por meio desta indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja providenciado a instalação de um ponto de ônibus no residencial Eldorado. A presente solicitação visa atender uma demanda da comunidade local, especialmente dos estudantes intérpretes, como sol fortes e chuva, prejudicando os estudantes que aguardam o transporte no local. A instalação de um ponto de ônibus trará mais segurança, conforto e dignidade aos moradores do residencial Eldorado. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para o encaminhamento dessa proposição ao Poder Executivo. Wesley Roberto Pereira Xandu, vereador. Coloco a indicação 59 em única discussão. Com a palavra, o vereador Wesley Xandu. Vereadores, estive visitando ali o residencial Eldorado. Os moradores me pediu bastante pessoas esse ponto de ônibus, né? As crianças esperam o ônibus escolar ali e para trazer mais segurança, mais conforto. E se não me falha a memória também, é uma promessa de campanha, né, do prefeito Hugo. Então, peço a ajuda de vocês e que o prefeito Hugo aí execute essa indicação. Obrigado, presidente. Vereador, com certeza, a propositura de relevância e importância, porque vai de encontro com o munícipe, né? Que vai esperar seu ônibus, ou vai pegar uma carona, chuva, é sol, e nossas crianças. Eu me lembro também, nós fizemos um pedido sobre esses pontos de ônibus, porque dá para a gente conseguir, até com recurso, vereador Israel, com nossos deputados, né? A gente conseguir fazer uma demanda maior, porque só para estender a indicação mesmo, vereador, se a gente fazer um levantamento, precisa de mais lugares, mais pontos de ônibus, né? Aqui o senhor foi indagado por famílias que precisam que seja colocado no Eldorado, mas se você fazer uma fiscalização no Canaã ou no Primavera, ou ver alguns pontos que hoje o nosso número de crianças aumentaram muito, né? Que nem Canaã tem ponto ali que foi pedido, que eu fiz a fiscalização na época de 7 crianças, ficavam num lugar só. Se a gente pegar hoje nosso parque industrial, se parar para ver, eu sempre passo a tarde ali, já é a hora da gente colocar uns pontos de ônibus ali, respeitando a legalidade do DR dentro da marginal do município,
para que aqueles funcionários que dia de chuva, esperam ônibus, vêm de outra cidade, é sol, pode observar, estão lá no tempo, em pezinho ali, não tem uma proteção, de repente o tempo fecha, não tem para onde correr, tem que voltar para dentro da empresa, o portão está fechado. Então, só complementando, vereador, essa indicação 59, eu tenho certeza que o Executivo vai dar uma boa resposta para o secretário fazer a fiscalização e a gente instalar esses pontos onde as famílias precisam urgentemente se proteger da chuva ou do sol. Então, parabéns pela indicação, né? E vamos contar para o prefeito aí fazer a propositura da indicação. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Passamos então para a votação da indicação 59. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovada a indicação 59 de 2025. Requerimento 06. Requerer informações sobre a reforma do Clube Municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem, amparados na Lei de Acesso à Informação, previsto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, garante a transparência na divulgação das atividades que contribuem para aumentar a eficiência do poder público, diminuir a corrupção e levar a participação social, sendo um direito do cidadão e dever do Estado. Requeremos a Vossa Excelência que apresente cópias das seguintes documentações: projeto arquitetônico da reforma do clube, liberação do bombeiro para a reforma, valor orçado para a reforma, valor gasto com material de construção até o presente momento, com apresentação de empenhos e notas fiscais, processo licitatório de reforma do clube, se houve. Os municípios são parte de uma estrutura maior, composta pelos estados e pela União. A administração pública municipal possui suas peculiaridades e, além de seguir a legislação estadual e federal, também tem suas próprias leis e instrumentos legais que lhe permite fiscalizar e legislar segundo suas particularidades quando há previsão legal. Os municípios geralmente possuem código de obras, código de postura e plano diretor, que são instrumentos básicos que orientam a organização do espaço público, definindo diretrizes a serem seguidas para alcance de melhor organização e gestão do mesmo. Os gestores públicos, mesmo que politicamente alocados no cargos, devem seguir a lei, pois todos estão subordinados a ela. Não podemos alegar o seu desconhecimento para eximir-se de obrigações, segundo constante na Lei de Instrução ao Código Civil de 2002, em seu artigo 3º. Consta em nossa Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A fiscalização da aplicação dos recursos públicos, pois os mesmos, como representante do Legislativo, têm também como atribuição acompanhar e fiscalizar as ações na Prefeitura, na aplicação de recursos, fornecimento de serviços, além de legislar conforme as necessidades do município e da população, apresentando soluções aos problemas da sociedade. André Luiz da Silva, José Aparecido de Souza, Denis Ricardo Manoeira e Rodrigo Fernando Trava. Coloco o requerimento 06/2025 em primeira discussão. Com a palavra, vereador José. Obrigado, presidente. Venho, então, através desse requerimento 06, que, na verdade, é o nosso papel, e confesso a vocês, não sei se algum pares da mesa vai de encontro com a população, porque toda vez que a gente começa a mexer ali, a gente começa a ter perguntas sobre o clube. Então, eu acredito que, até no mandato passado, o vereador Israel, que fazia parte da gestão, juntamente com o presidente André, da Casa de Leis, com a vereadora Alessandra, nós fizemos um pedido sobre essa questão, onde esteve presente o secretário pelo regimento interno, e fez um esboço da matéria que a gente tinha pedido. Mas ficou bastante inválido as informações. E hoje, quando a máquina começou a limpar lá, acho que faz uns 10 dias por aí, o pessoal alvoroça. Porque hoje, nós vereadores, não temos resposta. Vai derrubar? Vai reformar? O que vai acontecer? Então, depois que o executivo assumiu a posse, que tirou ali aquela grade de proteção que estava ali, aqueles eternite, então surgiu muita dúvida. E nós, como vereador, para responder para a população, a gente precisa saber o que foi gasto,
se ele tem ideia de realmente derrubar ou não, se teve a liberação da brigada, que é muito importante, porque foi muito rápido a forma que foi conduzida a reforma, só que a gente não conseguiu terminar, né? E ainda mais, a gente na época não conseguiu do que foi empenho, somente foi mostrado na Casa de Leis, foto pelo data show, que foi conduzido. Então, para mim chegar até as famílias que nos perguntam, que nem domingo agora vocês observaram, Sirene, foi feito um trabalho ali, e as famílias, nossa, será que agora vai mexer lá? Será que vai ser usado para a brigada? O que vai fazer com o nosso clube? Então, ali é um assunto delicado, porque a gente sabe que o valor para se reformar, ele não é barato. Ele é um valor caro. Então, também não foi feito o processo licitatório que a lei nos permite. E, principalmente, não tem o projeto da engenharia. Então, eu vou deixar assim, que o executivo, né, com o apoio de vocês, dessa casa, nos encaminhe um requerimento, né, sobre a propositura de como foi feito, ou o que vai ser feito, né, as fotos a gente já tem em mãos também, mas a gente precisa documentar para quando a gente for indagado na rua, não. O clube foi feito dessa maneira, está aqui a documentação, a ideia do gestor agora é dessa maneira, o que foi feito vai se perder, infelizmente, é dinheiro público, mas um prefeito é um prefeito e outro é outro. Mas então, eu peço o apoio de vocês para que a gente leve à população a certeza do que está aquele clube, porque já foi falado tanta coisa no nosso mandato, né, senhor presidente, o vereador Israel, nós estamos aqui há 3 mandatos, e a gente não conseguiu fazer ali o tão sonhado que seria esse novo centro de evento, porque ali sempre foi um centro de evento, né, formaturas, grandes bailes, né, teve gestão que pensou em fazer a venda do prédio, vereador Sidney, para poder construir em outro lugar, tudo, aí mudou o gestor, aí veio, não, a gente não vai derrubar, a gente vai construir, foi surgindo dúvidas. Então, se foram 8 anos, e agora a gente tem um gestor que tem certeza que ele vai ter alguma ideia para esse clube, mas antes de ser atualizar essa ideia, a gente precisa saber a situação que ele se encontra hoje com as informações, porque, infelizmente, a gente não sabe o que responde aos munícipes, a gente fica meio que perdido, né? Qual que é a ideia dele, o que vai ser feito, eu sei que ele vai mandar projeto para nós, mas as informações que ficou meio que faltando para nós, a gente quer saber para dividir com a população, e principalmente nós, né, que somos aí os fiscalizadores. Então, a gente pede o apoio de vocês, e que o executivo, dentro do prazo de 30 dias, possa encaminhar para essa Casa de Leis, que situação que vai para a gente ter resposta ao dono de tudo ali, que é a população, né? Peço o apoio de vocês e agradeço a parte, senhor presidente. A palavra continua livre? Com a palavra, o vereador Alex. Bom, sobre esse requerimento, eu acho justo pedir, porque como o vereador José disse, já foi explanado nessa Casa de Leis pelo Claudemir, pelo Tiãozinho, que era secretário da época, ficou aqui à disposição, trouxe fotos de como era na antiga gestão, de como que foi feito, mas a gente vai exercer o nosso papel de vereador, de fiscalizar e de estudar sobre o que foi gasto. Agora, foi uma promessa de campanha dos dois lados. Foi uma promessa de campanha dos dois lados que seria feito algo ali. Então é importante a gente saber a resposta do prefeito Hugo do que vai ser feito, porque até questionei nessa Casa de Leis, por que não usaria lá para fazer um centro, expandir, aumentar ou viabilizar um outro projeto, né, quando foi liberado lá os 4,5 milhões que foi transferido do Parque Industrial para aquisição de terreno de um novo centro de eventos e do ginásio de esportes. Então acho legal fazer esse requerimento para a gente poder analisar. Outra coisa que tem que levar em consideração, quando for ou decidir que sim ou que não, que vai fazer outra coisa no clube. Existem leis da cultura que garantem muitos prédios antigos como patrimônio. E lá, se a gente for fazer uma pesquisa na cidade, lá é um patrimônio do município. Quantos eventos, quantas coisas importantes aconteceram naquele centro de eventos. Então é importante o prefeito, em suas atribuições e nos seus estudos de projeto, para ver a viabilidade, se vai reformar, se vai fazer uma outra questão, levar em consideração essa parte, porque na gestão passada, acho que foi até passado nessa Casa de Leis, que queria até fazer a Secretaria de Cultura dentro lá do centro de eventos, foi dito isso aqui. Então, para preservar mesmo a história do município, com fotos, enfim, uma afinidade de coisas. Então, só queria fazer essa ressalva. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador José.
Obrigado, vereador, pela parte aí, o apoio. E a gente precisa ressaltar também, porque se o executivo, por exemplo, hoje, ele, tanto da gestão que foi feita a avaliação para a reforma, e precisava de uma deliberação do Corpo de Bombeiro, que a gente também, né, vai ter essa informação, porque se hoje ele for fazer, por exemplo, uma reforma lá, vereador Alex, de repente a gente tiver a negatividade desse Corpo de Bombeiro, que o prédio está condenado, olha que situação que nos coloca a Câmara, né? O vereador Israel lembra bem que desde 2019, 2018, que a gente vem conversando sobre esse clube. Então, se eu não me faz memória, está faltando esse laudo, né? Então, ele foi feito ali todo um estudo, né, do clube, entre rachaduras, do que foi feito, se a pintura chegou a tampar alguma coisa, ou se maciou ali, porque se trata de famílias que vão estar ali dentro. Eu sei que o prédio antigo, a estrutura dele deve ser muito boa, as coisas antigas a gente vê aí, né, esse tijolo deitado, tudo isso está sendo avaliado, mas nada melhor, como o senhor disse. A gente quer documentar o que foi feito, para que quando o gestor falar assim, eu vou executar, dessa maneira a gente vai estar amparado, né, do que vem aí se passando cada ano dos gestores. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Coloque então o requerimento 06/2025 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 06/2025. Requerimento 07. Requerer informações sobre objetos retirados da iluminação dos postes públicos do município de Sabaldi. O vereador Cabá subscreve, amparado na Lei de Acesso à Informação, previsto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, garante a transparência na divulgação das atividades que contribuem para aumentar a eficiência do poder público, diminuir a corrupção e levar à participação social, sendo direito do cidadão e dever do Estado. Requero a Vossa Excelência solicitação das seguintes informações: os braços de ferro, as lâmpadas, os reatores, cabeça de luminária e parte de fiação. No programa do governo 100% LED, realizado no ano de 2024, foi feita a realização da troca de alguns objetos dos postes públicos, Solicito informações de descarte desses objetos. Lembrando que são 693 foram trocadas e hoje o município possui 2.003 lâmpadas de LED. Tal solicitação visa dar transparência às ações do Poder Executivo e garantir que descarte de materiais públicos esteja sendo feito de maneira legal, sustentável e em conformidade com as normas ambientais e administrativas. A população tem direito de saber o destino de bens públicos substituídos e se os mesmos estão sendo corretamente utilizados ou descartados. José Aparecido de Souza, vereador. Coloco o requerimento 7/2025 em única discussão. Com a palavra o vereador José. Mais um requerimento chegando nessa Casa de Leis, né? Requerimento de importância. Vereador Alex, como o senhor comentou, fiscalização. E a gente sabe, né, do programa que teve em Sabaldi, todas as trocas das nossas iluminações. E o contrato da empresa, da época, na época eu acompanhei, tive acesso às trocas também, foi um plano bem bacana do governo de fazer todas as trocas da iluminação. Só que a empresa, ela não assumia a responsabilidade do produto que ia ser, eu usei descartável, na verdade nem se pode ser descartável, né? Tem que ser utilizado de uma certa forma. Só que eu não estou aqui para dizer o que o prefeito vai fazer, e sim onde estão. Porque se a empresa, na verdade, ela não pode reutilizar do que foi tirado, foi bastante hastes, relés, lâmpadas, capa de lâmpadas, e eu sei que da época o secretário deve estar guardado em algum lugar, em alguma secretaria. Então o ponto é, o que ele vai ser feito? Porque é um produto que nós chegamos, né, senhor presidente, o vereador Israel, que nós não podíamos nem mexer numa madeira, o senhor lembra? Que estava lá no reciclável, né, porque é patrimônio público, então é melhor deixar estragar lá do que vender ou fazer uma ação social juntamente com a associação, não fugindo da pauta. Então, esses materiais que devem estar guardados na secretaria, da época que foi retirado pela empresa que ganhou a nova licitação, com certeza tem um valor significativo, porque se trata de ferragem, se trata de ferro, se trata de capa de alumínio. Então, a gente como vereador, a gente quer ver a ideia do executivo, né, que ele responda nessa casa, o que pode ser feito, se faça um projeto de lei, né,
da autoria dele, e a gente dê destino, porque na verdade está atrapalhando aonde está. Não imagino que vai ter utilidade, porque são braços menores, né? O programa aí hoje traz um braço quase de 3 metros de iluminação, que eu confesso a vocês que ficou um pouco confuso o que está acontecendo nessa balde hoje, nessa parte de LED, vereador Israel, porque ele foi 100%, mas quando foi trocado pela nova, está tendo um desgaste muito grande, porque nós temos garantia dessa lâmpada de 5 anos, o contrato diz. Só que algumas já se queimou, ou por uma chuva, ou um relé dá problema, e está na garantia. Então, em conversa com a engenharia, juntamente com o pessoal da Estel, eles estão fazendo a substituição para não deixar Sabaldi no escuro, só que, porém, não está utilizando a mesma lâmpada, porque eles não trabalham. Então, o engenheiro vai ter que fazer um programa diferenciado para quando, antes de vencer a garantia, todo o trabalho que a Estel fazer vai ter que ser substituído pela LED nova, porque eles estão em garantia. E a empresa que ganhou, pense-se bem, não vem fazer manutenção, porque a garantia é 5 anos. Então, eu conversei com a Estel, estamos em cima disso, porque hoje você vê uma lâmpada maravilhosa numa rua, e do lado dela é LED, mas não é uma LED como a nova de hoje. Ela fica mais branquinha, diferenciada, então vai acontecer isso daqui para frente. É 100% LED, mas como que a gente queria, né? Que fosse essa nova que foi implantada, a última. Ela é linda, ela clareia, ela é alta, ela tem 5 anos aí de durabilidade, mas infelizmente não durou, porque algumas já estão queimando, e a Estel se prontificou de fazer a troca pela LED, mas não da mesma, só que daí o município ele fica no prejuízo, porque na verdade, como a Estel não tem o contrato para pôr essa lâmpada diferenciada, ela está ajudando nós para não deixar no escuro, mas porém, eu acredito sim, que o engenheiro me passou isso, ele vai notificar a empresa, ele vai ter que ressarcer todas essas lâmpadas que estão na garantia, né? Eu só estou dividindo com vocês, mas o objetivo do requerimento é a gente saber aonde estão todos esses materiais que foram tirados na época do plano de governo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alex. O vereador José, então, pelo que eu entendi, se a lâmpada queimar, ela pode ser ressarcida, mas não substituída pela empresa? É mais ou menos isso? Daí depois a gente pode eu cedo um pedaço da palavra. Ela vai ser trocada, mas por outro modelo. Por outro modelo. Por outro modelo. A empresa Estel, para não deixar a gente desamparado, a empresa que ganhou a licitação, que ela é de longe, né? Ela vai manter a garantia dessa lâmpada nos 5 anos. Mas daqui 3 anos, o engenheiro vai fazer todas essas que foram substituídas pela LED, pela Estel, que é outro modelo, e a empresa vai ressarcir para nós, né, esse gasto. Então a troca vai ser em forma de ressarcimento depois de um montante. Entendi. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre? Coloca o requerimento 07/2025 em única votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 7 de 2025. Assuntos pessoais, deixa a palavra, terceira parte da reunião. Deixa a palavra livre ao vereador que queira fazer o uso da mesma. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, eu não sou de ficar muito elogiando o prefeito, nem secretário, nem vereador. Eu acho que nós estamos aí para servir o povo. Nós foi escolhido para dar atenção ao povo. E eu quero parabenizar a equipe, como foi executada a audiência pública na Vila Progresso. Nós chegamos lá, eu com o vereador Alex, foi uma reunião, uma audiência pública de trabalho. Estava lá, casa cheia, não vi politicagem do lado do prefeito, foi uma reunião de 100% de trabalho. Gostei muito da audiência pública lá. Gostei muito quando o nosso prefeito agradeceu o Marquinho, o Marcos lá que cedeu a pedra da pedreira, que eu fui mais de 3, 4 vezes na casa dele, fui lá com a Fernanda, fui lá com a bióloga, e nós conseguimos a liberação daquela pedreira. O Marquinhos, todo mundo aí conhece, lá da vila, ele não precisava ceder uma pedra para a prefeitura, nada, ele não precisa de prefeitura. Graças a Deus ele é bem sucedido, mas ele viu a necessidade das estradas lá, e com bastante esforço, e arrumando documentação, e arrumando matrícula, e correndo atrás, ele
liberou a pedreira para nós lá. E, gente, fiquei muito feliz daquela audiência pública. A hora que o prefeito anunciou a pedra cascavada que vai até no bairro do Pirapó, até nas Duas Pontes. Fiquei muito feliz. Eu gosto muito daquela região, eu conheço todo mundo, eu conheço o meu amigo, posso falar aqui, ó, não sei se ele está assistindo, não, o William Batista. Ele acreditou naquela terra, ele nascido lá, ele montou uma empresa, reclamava muito da poeira, da estrada ruim, e se Deus abençoar, eu espero que saia do papel, eu quero ver aquela estrada, vou ficar muito, mas muito feliz de ver aquela estrada concluída. E quero também, gente, agradecer o prefeito, eu com o vereador Israel, nós marcamos 2 vezes, por força maior, com o empresário, ele não pôde nos atender. Aí marcou agora para quinta-feira também, e nos atendeu. Um pouquinho atrasado, não sei se o prefeito está nos ouvindo, marcou a reunião para 4 horas, o empresário estava ali com ele 15 para as 4, e o prefeito chegou 5h15. Atrasou, tinha os seus compromissos, mas atendeu gente super bem, com muita educação, tentando resolver, pedindo até porque para as meninas dar uma explicação para a gente. Eles têm pregatória, tem fazer uma licitação, então ele explicou um monte de coisa lá, e ele até saiu satisfeito. Eu não saí muito satisfeito daquela reunião, não de dentro da sala, mas a hora que eu saí ali fora, tinha 2 secretários e a secretária de gabinete, eu comentei, gente, tem que dar atenção para o empresário tem 1000 coisas para fazer. Quando marca 4 horas, vamos tentar atender 4, se não marcar 5, 6, o seu Sérgio falou para mim, Paulo, se tivesse marcado 5, eu vinha assim, se tivesse marcado às 6, eu estaria aqui às 6. E eu comentei isso lá, e teve um dos secretários que falou assim para mim, foi infeliz na palavra dele, quem precisa de quem? Rapaz, isso é uma vergonha, um secretário que tem que atender bem a população, falar isso do empresário. Você sabia, vereadores, que esse empresário, ele tem mais de 10 milhões investido na empresa dele? Vocês sabiam que ele tem 50 funcionários que trata a sua família, que paga seus impostos, que paga sua água, sua luz, seu aluguel, trabalhando ali naquela empresa? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que ele não aceita uma meia nota lá, Israel? Eu trabalho para ele, não aceita meia nota, tudo nota cheia, para gerar imposto para nós. Israel, você acredita que ele vende em todos os estados brasileiros? Não deixa um estado você atender? Alex, ele atende 7 países. Tem 7 países, tem aqui, ó, Panamá, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, República Dominicana e Zâmbia, na África. Vai nosso produto, nosso nome, vai Sabáudia. E um secretário falar, quem tem que esperar quem? Isso é uma vergonha. O prefeito tem que esperar meia hora antes do empresário, seja quem seja o empresário que acreditou no nosso município. Fiquei muito triste que é um secretário, ele tem que atender bem o nosso empresário, seja o empresário que for. Sai de lá de cabeça baixa, triste, com a infelicidade das palavras desse secretário. Isso vai chegar até ele com certeza, que ele de hoje para frente atende o empresário pequenininho e o maior do mesmo jeito, que acreditou e está enraizado em nosso município. E também, seu presidente, eu quero falar que teve prefeito, teve vereadores, que desceu ali na estrada do Orly, promessa de campanha, ali tem 6 crianças, me procurou essa semana, e como o ônibus passa ali na estrada do Jagels, que sou 100% a favor, tem que continuar passando, passa ali na estrada do Zé Carlos Silva, sou a favor, passa ali no Escrava, sou a favor. Eu gostaria que descesse na estrada do Orly, 2 quilômetros, vieram aqui, quem cuida ali da frota ali falou que não podia, que dá menos de 2 quilômetros, procurou uma outra pessoa, disse que não, ali é um perímetro, não é um carregador municipal, ali é uma estrada municipal, que visse com carinho as 6 crianças, que descesse ali 2 quilômetros, foi vereador lá, prometeu, disse que procurou o vereador não deu atenção, veio aí, falou com o motorista falou que não podia, que não tinha ordem, concordo com o motorista, porque se não tiver ordem, eu acho que ele não pode descer, sabe? Mas que visse com carinho, fizesse mais de 5 minutos mais cedo, fizesse uma linha ali, ó, conversasse aí com
com a Margarete, e ela abrisse uma exceçãozinha e disse ali. E também, eu quero, senhor presidente, falar que a nossa reunião, última terça-feira, terminou um pouco antidemocrática. Eu sei que não foi sua intenção, eu vejo seu carinho conosco, como nos atende, mas foi uma falta de entendimento também, foi por sua parte, ou por falta dos vereadores, mas eu acho que já está tudo acertado. E eu estava assistindo a gravação, e eu também vi a Vossa Excelência falar que de 56 indicações foi executada mais de 30, foi respondida mais de 30, porque eu peguei todas as indicações ali, está longe de 30 para ser executada. Falei, não estou caçando briga com você, eu só estou falando que eu gosto de falar as coisas que acontecem. Peguei uma por uma, eu vi indicação de todos os vereadores, eu vi certinho, minha até agora, pedi 4, 5, não foi atendido em nenhuma, eu vi de outros vereadores também não foi, eu vi 4, 5 aí que foi atendida, mas está muito, muito longe de 30. Espero que nos próximos dias aí, eu sei que só tem 100 dias de mandato, eu sei que as coisas também não é fácil, tem um monte de coisa aí para ir ajeitando, mas eu quero dizer que, perdão de eu falar para você, mas está bem longe de 30, indicação já executada, respondida sim, com certeza, mas executada não. Essas aí são minhas palavras. Foi uma palavra, senhor presidente, demais vereadores, de desabafo mesmo do coração, porque eu fiquei muito triste essa semana pelas palavras do secretário. Espero que não aconteça mais isso, que trata nossos empresários com carinho, de quem acreditou, de quem traz riqueza para o nosso município junto com os agricultores, que hoje, graças a Deus, nós somos uma cidade rica, uma cidade bem estruturada, graças à nossa expotécnica, nossa agricultura forte, e graças aos empresários que acreditam em nós, que veio para cá, que com fé nesses 4 anos nós conseguimos dar esses documentos, que o Sr. Sérgio falou para o prefeito que queria a escritura, que queria trazer mais investimento para a empresa dele, porque ele não quer apanhar outros bens, sendo que a empresa dele já enraizou aqui, que ele precisava da escritura. Mas eu acho que com o tempo o Hugo foi muito claro, e vamos torcer que tudo dá certo e que nós entregue essas escrituras para todos os empresários aí, até o final do nosso mandato, que nós aqui, gente, nós vereadores, o prefeito, nós somos um cargo que vence. O empresário, se ele tiver enraizado aí, passa 4, 5 gestão, e ele está lá dando emprego para a nossa gente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto 20 que foi retirado hoje pelo Executivo, porque tem muita gente interessada nesse projeto. Em casa, muitos que estão assistindo, que eu acabei de entrar. Bom, gente, o projeto 20, ele não tem polêmica em cima dele. É um projeto que a Lei 806 foi sancionada em novembro de 2023, essa nova gestão trouxe algumas alterações para essa casa, ele não entrou em pauta, né? Era para entrar em discussão teoricamente hoje, mas apesar do prazo dele já ter sido estendido. A comissão, vou explicar um pouquinho, a Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão que eu faço parte, que eu sou relator, ela tem o dever de analisar todas as questões, porque o nome dela já se diz, Comissão de Justiça e Redação. Quando a gente fala justiça e redação, é ler, estudar, elaborar, pesquisar, deliberar entre os vereadores, deliberar com o executivo. E é o que nós que estamos fazendo. Eu estive com o prefeito Hugo, estive com a assessoria jurídica, estivemos reunidos mais de uma vez em comissão para deliberar esse projeto. O projeto, no meu ver, tem alguns equívocos e alguns erros. Para o executivo, não tanto. Outros sim. Então, assim, a gente tem que chegar num acordo sobre esse projeto 20. Ele foi retirado, não sei quando ele volta, se volta ou não. A questão das crianças autistas que estão atendidas no centro educacional especializado está acontecendo, vai continuar acontecendo se for da minha vontade. Eu não tenho intenção alguma de parar isso, jamais. Eu sou professor há 15 anos, então jamais vou brigar por isso. E, na verdade, vou brigar para que isso continue, para que isso seja ampliado. A minha postura de vereador
Enquanto a isso, é que seja ampliado. Ah, o município não tem condição de ampliar esses atendimentos agora. Tudo bem, eu sempre disse que estou de acordo. Eu só quero que deixe na lei a questão do apoio. Apoio às escolas, apoio a outras crianças que não estão inseridas na rede municipal. Tem criança de até 4 anos, ela não está inserida. Tem criança que vai para o Estado, que faz avaliação psicopedagógica, já fazia na outra gestão. Enfim, é só mais uma orientação, mais um jeito mais fácil, técnico e elaborativo de deixar na lei para que a gente possa futuramente, nos próximos meses, nos próximos anos dessa gestão, ampliar esse atendimento. Eu já conversei com o Hugo já deu positivo que quer ampliar, essa é a vontade. Mas eu, como vereador e relator dessa comissão, não posso deixar outras crianças de fora. Eu, Alex, não posso. Então, eu não posso colocar que o Estado, que a paz seja garantida de imediato, porque eu sou um vereador, eu não posso onerar o município, não cabe a mim, isso aí tem que vir do Executivo, mas eu só quero que deixe apoio, igual já tinha na Lei 806, a Lei 806 é uma lei nova, ela foi aprovada em 2023, eu só topei fazer o projeto substitutivo, porque tinha alguns vícios ali na digitação, e porque as nomenclaturas estavam desatualizadas, os nomes dos transtornos estavam desatualizados, só por isso. E por conta disso, a numeração ficou errada e eu tive que refazer um projeto substitutivo. A gente não chegou num acordo hoje, mas o projeto foi retirado, vai ser entrado, creio eu, de novo nessa Casa de Leis, apesar de eu achar que ele pode ser alterado a Lei 806 e não vir um novo projeto, porque a lei é atual, foi discutido por 3 vereadores dessa casa na última gestão, mas eu quero deixar isso bem claro. A minha luta é para ampliar, eu não estou querendo que no outro dia essas crianças sejam atendidas, quem dera, se fosse assim seria ótimo, mas a gente sabe a situação do município, a gente tem essa consciência, a gente teve requerimento de impacto e tudo mais, então a gente só está brigando, lutando, fazendo o nosso papel de vereador para que isso seja ampliado. Se vai ser daqui 2 meses, 3 meses, se vai ser por demanda, por vaga, a gente sabe que não tem todos os profissionais do município, isso é claro, mas a gente sabe que tem capacidade para aumentar, quem sabe o município aumente essa arrecadação. Então o projeto 20, ele trata disso, e a minha fala é, ampliação, nem se for aos poucos, nem se for devagar, tudo tem um começo. Eu acho que a criação do centro mais estruturado foi um começo, antes era sublocado lá na secretaria, teve essa lei que foi aprovada o centro, agora teve a terceirização, que foi ótimo, é muito bem-vindo para o nosso município, quantas e quantas crianças que vão ser atendidas, mas eu não posso deixar como relator, como vereador, pelo menos essa palavra apoio, na lei, porque é por ela que a gente vai brigar. Inclusive tem lei federal, 2 leis federais, uma lei municipal e uma lei estadual que garante isso. Então eu queria deixar bem claro, porque eu sei que tem muitas pessoas que estavam esperando esse projeto entrar, era para ter entrado, mas assim, a gente, enquanto comissão, enquanto vereador, a gente tem o nosso direito de questionar, de pesquisar, de pedir orientação, de deliberar, de debater. Então, acredito que a partir de agora isso vai acontecer com uma frequência mais tranquila, pelo menos da minha parte, e eu queria deixar essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador José. Como agora é a terceira parte, fica voluntário a gente colocar nossos objetivos. Aí a gente volta um pouquinho, só vou fazer menção à palavra do vereador Paulo, nessa questão que o senhor comentou ali da estrada do Orle. Eu sou favorável ali do ônibus fazer o trâmite, só que até então a gente não tem o poder de execução, somente o secretário da época a gente procurou, até então eu fui o autor da história, e chegamos ao final que a própria família não quis, porque o senhor sabe quantas vezes eu fui lá correr atrás disso? 3 vezes, porque ali são 6 famílias, que precisa, entre 2 ou 1 filhos, se locomover até a estrada principal da Paralelepípedo, para que o ônibus recolha essas crianças e segue para a escola. Porém, para ele descer até na ponte, eu tive que pedir autorização para o dono da terra, que é um dos últimos de baixo para pegar essa criança, porque o nosso ônibus não consegue virar lá embaixo. Teria que fazer uma substituição das crianças para o ônibus pequeno. Conversei com as famílias novamente, através da secretária, aí as famílias falaram, Zé, está dando muito transtorno, também não está difícil para nós, porque quem está na cabeceira lá em cima, já consegue pegar o filho
levar até a principal, o ônibus coleta. O problema é quem estão mais próximo à ponte, que esse ônibus não consegue virar lá embaixo, a não ser que se não passar em cima da plantação dos senhores. Então eu deixei bem claro para eles, ó, não é uma luta, não precisei pedir para o gestor documentação, a secretária, que é a Margarete, dispôs a fazer o que as famílias queriam, e simplesmente, eu até fico preocupado, né, que, como o senhor disse que não houve êxito, mas porque elas mesmas disseram, deixa quieto, porque já que nenhum não quer, outra família não quer, começou aquele impasse entre famílias, né? Um leva, o outro fala, não, o dia que tá bom, vai mexer no nosso motorista que já está pegando. Então, assim, a gente poderia colocar documentação, ô secretário, ajuda, desce lá, dá um jeito. Mas aí o agricultor, não, vai amassar minha roça, entendeu? Então, não é que a gente não quis, é que houve esse impasse aí. Então, a gente só está esclarecendo, mas se for o caso, eu sou favorável, como o senhor disse que também não custa nada ali, 1,5 km, 2, faz a rotatória lá embaixo na ponte ali, abre um caminho, vem subindo, pegando 2, 1 e 2 em 1, sai na marginal e vem embora. Mas quem sabe pode voltar ainda, né? Então a gente, como diz saindo um pouquinho agora dessa pauta, a gente está estudando o projeto ainda, tivemos várias reuniões, né? O senhor presidente já está bravo com esse projeto, com todo o direito, né? Já deu o nosso prazo, mas a gente hoje, o executivo tem esse poder de fazer a retirada, nós não temos, e eu acredito que ele vai ser finalizado. Foi dito dessa lei, mas também, gente, é uma lei que a gente não se sentia amparado, porque a gente tinha lei, mas não tinha funcionamento, né? Então, o gestor que começou a fazer essa pesquisa na Lei 806, que está sendo revogada, ele está alterando, né, revogando, para colocar a Lei 20, para ver se a gente consegue funcionar. Mas tenho certeza absoluta que nem o vereador, nem o gestor veio para fazer divergência de crianças, principalmente da área que se trata. Jamais. Eu tenho certeza que o Hugo, os assessores, o jurídico, os vereadores, as famílias, têm que ter o encontro e o suporte que a Câmara tem que dar, juntamente com o Executivo. Vai ter divergência, vai ter dúvida, vai ter crítica, vai ter emenda, vai ter, como o senhor apresentou, essa mudança do projeto, e a gente está entrando em um acordo somente de uma comissão. O senhor presidente não está errado quando ele comentou que algumas comissões já deu o parecer favorável, e uma comissão simplesmente não conseguiu exalar o parecer devido a essa demanda. Mas eu tenho certeza que aí no máximo semana que vem a gente precisa regularizar esse projeto, colocar em votação da melhor maneira possível e continuar os atendimentos. Ninguém falou que vai parar ou que vai mudar, mas a gente precisa sim fazer a votação com coerência, levantar esses pontos juntamente com o Executivo e também entender, de uma certa forma, o que eu penso das reuniões. Se vai oficializar uma lei, que nem o projeto 20 está trazendo para nós, mas que seja de uma melhor maneira de execução. Não adianta nada a gente fazer uma lei do projeto 20 e depois ela ficar avulsa, com falhas, né? Então, por isso está sendo bom, estudado, mudado, atualizado, para que a gente aprovou. Na segunda e terceira, o gestor coloque em prática, execute e ampare as nossas crianças. É para isso que a gente está torcendo, né? Até o projeto chegar aqui e ele vir à pauta. Então, eu queria também, senhor presidente, a confirmação de Vossa Excelência, alguns vereadores que estejam presentes, de uma certa forma agradecer, né? A gente chegou de viagem na sexta-feira, viemos aí amparado, um pouco correndo, para a gente atender ali o nosso secretário, através do convite do nosso prefeito, anunciar recursos, né? Ao prefeito de Florestópolis, que estava ali, vereador Israel, ao prefeito de Prado Ferreira, que estava ali, vereador de Pitangueira, vem em contra aí, né, do nosso secretário, porque ele é que delibera aí as emendas que o município precisa. E nada melhor da gente agradecer ele, porque você vir de encontro com o secretário, né, da extrema pasta dele, no município pequeno, é muito difícil a gente conseguir. Mas esse amparo que o nosso prefeito Hugo tem, a gente tem certeza que ele veio com o maior amor e posso falar com a maior convicção. Prefeito Hugo, a gente torce e queremos essa Casa de Leis e tem certeza que as famílias querem, é o que a gente viu hoje. A gente teve um recebimento do nosso secretário, ontem o executivo estava com nós na reunião, seguiu viagem hoje para trazer para nós agora esses recursos que o senhor secretário anunciou, né? Obrigado, através da pasta do governo Ratinho Júnior. Gente, é um motivo de felicidade, é mais um cumprimento de governo. É isso que Sabódia merece e que nós queremos. São 8 milhões de reais liberados para a nossa construção do nosso PAN, o nosso pronto atendimento.
Isso é motivo de orgulho de ficar registrado. Está aí oficializado, assinado esse convênio do nosso secretário, através do governador Ratinho Júnior. Então nós vamos aí ter o nosso pronto atendimento novo e principalmente, mais uma vez, vereador Israel, a gente até chegamos a ganhar essa tão sonhada, mas vamos com fé trazer essa promessa que nós fizemos na gestão dessa máquina de raio-x, anunciada hoje também pelo nosso secretário, através do senhor prefeito Edson Hugo Manoeira, que apenas em 3 meses de mandato já está chegando aí quase 28 milhões de anúncio através do governo do estado. Isso que a gente vai merecer. Lembrando também que foi, como o senhor comentou da última sessão, em algumas pautas, documentação que a gente estava estudando, o Hugo, com toda a sua humildade, com toda a sua coerência, quase implorou ao senhor secretário que ele voltasse, vereadores, a nossa construção desse UPA, vereador Israel, na Vila Progresso, que foi perdido da gestão, que teve aí a prorrogação que não foi feita, que poderia ter feito até fevereiro, os documentos estão aí na mesa para os vereadores estudar, e o secretário anunciou, vamos fazer esse UPA então, né? Então isso é o motivo da gente falar de boca cheia que Saboja merece. Eu particularmente estou aqui há 41 anos, e a gente quer ver história. Cada gestor, como eu disse em vários que a gente trabalha na rua, deixou o seu legado. E eu tenho certeza que o prefeito Hugo, ele voltou por um 3º mandato para fazer história diferenciada. E se não tiver o apoio do governo, o apoio do secretário, né, como foi dito, né, o nosso grande moleque prefeito, que abraçou 4 anos o Ratinho Júnior juntamente com o secretário, e hoje ele é não simplesmente um funcionário, ele é um amigo do governador, ele é um amigo do secretário. Então, gente, eu estou anunciando 8 milhões de reais para a construção, mais essa máquina raio-x. Isso é motivo de orgulho, né, senhor presidente? A gente pode falar com a maior convicção que o povo merece. Olha o quanto o vereador Israel é prova disso. O quanto lutamos de conversas, diálogos, promessas, e a gente não conseguiu a tão sonhada máquina, né? Porque ela tem um custo, ela tem uma obra que tem que ser uma estrada diferenciada, ela tem que estar no orçamento, que se não me faz memória, vereadores, ela vai entrar até em terceirização. A gente tem aí a carga horária de 20 horas de um funcionário, 20 horas de outros, enfim, eu estou colhendo o que se estão plantando. Então, se foi anunciado, é o que o Hugo está tentando. Ele não vai desistir dessa tão sonhada promessa, mas isso aí já não é mais sonho, isso aí é hora da gente viver a realidade. Então, a gente vem, né, agradecer o nosso secretário Beto Preto, obrigado por essa atitude, obrigado por confiar no Edson Hugo Manoeira, e a gente quer ver o que agora? Execução. Né, eu tenho certeza que vai vir projetos para essa Casa de Leis, né, de orçamento, deliberação, projeto arquitetônico de engenheiro, e a gente vai estar aqui, ó, feliz, dando a canetada. Saboja merece essa máquina, Saboja merece esse pronto atendimento, e Saboja vai ter na Vila Progresso, através do recurso perdido, que o Hugo, né, conseguiu aí, juntamente de novo, a assinatura do secretário para a gente conseguir. Isso me faz memória, está vindo também, foi anunciado no gabinete, senhor presidente, mais 2 ambulâncias, né, 3 ambulâncias, que também, sou bem justo, já foi protocolado do gestor passado, é coisa que já vem do passado, ninguém consegue assim ganhar a ambulância da noite para o dia, e o Hugo simplesmente só está fazendo os trâmites, né, para que ela possa vir, o seguro, a documentação, para retirar de Curitiba e trazer. Então isso aí também, a gente sabe que foi feito em outra gestão, porque assim, é uma corrente. Tudo que é plantado na corrente do gestor que se passou, na virada de gestão, ela vem com mudança, né? Então a gente está anunciando isso daí, e vamos simplesmente pedir a Deus, né, que dê sim essa bênção para Sabaldi, para a Câmara. A gente está aqui de passagem, simplesmente voltamos. Está aqui o vereador Alex fazendo o seu trabalho, os vereadores novos que chegaram agora. Então nós estamos aqui de passagem. No outro mandato vai vir outros vereadores, quem for continuar vai ficar. Só que cada um vai deixar o seu legado e vai deixar a sua história. Então, gente, esquece essa coisa de desejar mal para o gestor. Não é isso que nós queremos. Cada um fez a sua parte. Se um arrancou a árvore, o outro colocou asfalto. Se um colocou asfalto, o outro colocou quebra-mola. Então ninguém está aqui para desejar mal a ninguém, né? Então são mais de 40 anos aqui, a gente quer o melhor para o próximo e para o povo. Então a gente torce para o Hugo e torce para essa Casa de Leis ser sadias, para que ele consiga executar aquilo que ele prometeu e, além disso, poder ir a mais
desses recursos que está conseguindo através do governo e o secretário de Estado. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. Antes de colocar a palavra em aberto, eu gostaria só de falar ao vereador Paulo Sérgio, no que ele comentou a respeito de que houve uma reunião antidemocrática. Eu discordo de Vossa Excelência. Eu, como presidente dessa Casa de Leis, zelo pelo regimento interno dessa Casa de Leis. E aqui é o seguinte, tem essa ferramenta chamada regimento interno. Não houve antidemocracia em nenhum momento. Aqui tem esse requerimento de pedido da palavra, está lá. Só você procurar no artigo. Qualquer vereador pode se manifestar, se foi por conta da questão da palavra, que já tinha ficado resolvido na sessão passada. Mas como o senhor citou nessa sessão, quero chamar a Vossa Excelência, que qualquer vereador que se sentir lesado, que se sentir no uso do seu direito, pode citar o regimento interno para mim a qualquer momento, e eu vou analisar, e eu direi se ele vai fazer uso da palavra, ou se ele não vai fazer uso da palavra. Entendeu? Nós estamos aqui para fazer o bom andamento dessa Casa de Leis, não tem antidemocracia nenhuma aqui. Eu zelo para que essa reunião aconteça, trabalhos bastante importantes aconteceu aqui nessa Casa de Leis, vários projetos, várias indicações, requerimentos que já aconteceu aqui, uma reunião muito boa, bastante importante. Eu só quero deixar os novos vereadores. A questão da comissão também. A comissão tem que endereçar, quando for pedir para o Executivo, faz requerimento para o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara vai encaminhar para o Executivo. Porque se eu quisesse, eu tinha colocado esse projeto 20 para votação, já direto, né? E a gente viu que o prazo bastante extrapolou. Então eu só quero que, sim, discuta, sim, vou respeitar os trâmites todos por legalidade do regimento interno, com toda certeza. Vocês podem ver desde o início desse mandato que respeitei todo o prazo que está na lei orgânica e no regimento interno. Então, como o vereador Paulo Sérgio falou aqui, de antidemocrático, o senhor tem que citar no regimento, senão o senhor não pode falar em uma coisa dessa. Tem que citar lá no regimento. Está sentindo lesado? Ergue a mão, eu vou atender. Pode fazer uma questão de ordem, pode fazer. Tem tudo lá no regimento, gente. O que eu faço aqui é pelo regimento interno. E eu não quero, eu quero ser imparcial aqui e não dar nem direito para um e nem direito para o outro. Aqui são todos iguais. Tanto oposição como situação, né? Eu sou o presidente dessa casa, a gente zela pela sessão. Se algum vereador achar que está no direito, ele pode citar imediatamente o artigo, que é o dispositivo que rege essa casa, que é o nosso regimento interno. A palavra continua livre? Com a palavra, o vereador Israel. Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa também que nos visitam. Entrou nessa Casa de Lei vários projetos, né, de bastante importância, as indicações. Eu quero até aqui parabenizar o nobre vereador Wesley Xandu. Também fui muito cobrado pelo pontinho ali no Eldorado. Acredito que no mandato passado a gente fizemos também indicações que fosse de encontro com aquele povo, naquela necessidade, mas não aconteceu. Mas quero crer que agora o poder público, na pessoa do atual prefeito, possa estar atendendo. Eu, ouvindo os nobres a discursar, né, dialogar, eu estou aqui falando com uns meninos, que eu fiquei muito contente, que já estão voluntariamente, vereador Wesley, posso citar a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência é muito próxima a esporte como os outros aqui. A gente vai mais na parte de lei, de correr atrás de projeto, mas eu vejo o desempenho de Vossa Excelência sempre nos campos, narrando, tudo de graça, atendendo bem a população. Parabéns pela sua atuação. Estou falando aqui, vereador Alex, com o pessoal lá do Primavera, que já montaram voluntariamente treinadores sem cobrar nada e já estão aqui pedindo sim o auxílio. E eu tive essa oportunidade também, quero agradecer a gestão, por dar, pelo menos a indicação, acredito, da minha pessoa, que eu fiz nessa Casa de Lei, para que se criasse escolinha de futsal e de outras modalidades, né? Tive a oportunidade de estar conversando com a procuradora do município, que já nos informou que o município tem essa ideia. E eles estão pedindo aqui já esse apoio. Eu vejo lá, como disse aqui, foi dito aqui, sobre história. Todos os gestores fizeram sua história. Um foi mais, outro menos, né? E, inclusive, lá no Conjunto Primavera, eu nunca esqueço, sempre vou me carregar na minha memória, quando eu estava passando ali em um determinado tempo,
As crianças tinham um campinho ali do lado, que inclusive até Vossa Excelência, o presidente, correu bastante bola ali do campinho do Baiano, né, oportunidade de estar ali. O espaço que tinha, mais a gestão do passado, no ex-prefeito Moisés, e a gente tivemos uma oportunidade de parceria com o ex-deputado Dr. Batista, que deu a nós esse suporte e hoje está lá, o Campinho Sintético, que eu passo lá, eu fico contente, eu fico muito emocionado. Então, como se falamos de história, todos os gestores fez a sua parte, um fez mais, outro menos. Então eu quero também, como diz o vereador José, pedir a Deus para que, eu sempre falo que não é a gestão, é a nossa gestão, é o nosso povo. Foi mencionado 8 milhões de um povo que contribui, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Então eu quero só deixar isso na pauta aqui e dizer que eu vou colocar um projeto de lei sobre, foi colocado no passado, eu inclusive até estava estudando, sobre um projeto sobre o voluntariarismo, pessoas que se identificam, que é digna dessa casa de ser lembrada e honrada. Então eu acho muito bacana, senhor presidente, né, um grandes conquista, né, como Vossa Excelência disse, que foi também pedido ali, o pronto atendimento ali, a UBS lá na Vila do Progresso, entramos nessa casa com uma indicação. Não aconteceu no passado, como diz o vereador Paulo Sérgio, teve seu momento, de repente faltou alguma coisa, mas vamos torcer que agora acontece. Foi mencionado aí pelo secretário da pasta do Estado do Paraná, da Saúde, Beto Preto, essa conquista. Então, eu acredito que vem de encontro com a necessidade daquele povo lá, vereador Paulo, e também, né, respondendo, né, no momento veio aquela resposta, eu fiquei, né, prisei no momento, assim, não aceito da maneira, porque eu acho assim, que o vereador, ele pega a indicação do que vem até nós. Nós estamos aqui, foi resolvido, graças a Deus veio esse montante, como diz o vereador José, de 8 milhões que vem de encontro com a nossa população. Eu torço sim, eu sempre digo que eu sou um vereador que eu, independente de gestão, eu sou Sabaldi. A gente tem um lado porque a gente briga, é o lado X e Y que vai brigar, né, na política. Mas depois eu acho assim, eu percebo, gente, eu vou falar o que eu percebo, não, acho que é momento de nós desmanchar os palanques políticos. A eleição ficou lá no dia 6 de outubro, vamos pensar em Sabaldi. Vejo a luta do vereador Alex na sua correria, no seu jeito. Eu entendo, eu também fui assim, eufórico de resolver, assim o vereador, principalmente quando ele está em primeiro mandato, né? Sofri muito nesses mandatos, mas a gente está aqui na casa, acho que o povo de Sabaldi gostou da cara da gente, estamos aqui em 3 mandatos, para ver e lutar e acontecer e trazer. Sou um vereador que cobra dos meus deputados, já tive várias vezes no gabinete, eu não tenho tempo para falar da vida dos outros em gabinete, eu vou para resolver problema, para levar ofício, para ligar para deputado, para ligar para Brasília. Então, toda semana vocês vão me ver lá com alguma coisa. Quantas vezes eu cobrei da Janaína? Janaína, tem um requerimento, ela já vai, já fez várias reuniões, já tive reunião com ela, com o povo, de requerimento que passou nessa casa, já tive outras reuniões com o prefeito, com o empresário que nos procurou para nos atender. Então, já tive várias reuniões com outros vereadores também, que levou até o prefeito as nossas demandas. Então, acho assim, eu quero parabenizar o presidente por essa harmonia. Vejo que Vossa Excelência tem dado a nós esse espaço. Acerto 100%, ninguém consegue acertar 100%. Mas eu acredito que mais da metade, eu tenho certeza que Vossa Excelência tem meu apoio aqui. Obrigado, senhor presidente, pela palavra cedida. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, teve eleição para essa casa de lei, foi muito democrático, eu vou sempre respeitar a Vossa Excelência, mas cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito, mas eu vou te respeitar, você pode ter certeza disso, que eu sei o meu lugar. Talvez você pense de um jeito ou de outro, que nenhuma cabeça são iguais, mas pode ter certeza que você tem meu respeito. Voltar a falar, prefeito, do prefeito, o prefeito Hugo, antes de assumir, ele sentou com o prefeito Moisés, com o ex-prefeito, e ele sabia que ia devolver os 200 mil lá, porque a contrapartida do município era mais de 400 mil, não era viável. Ele perdeu a eleição, se ele tivesse continuado, lá de dentro tem informação que era para cancelar, que ele ia dar um posto lá, com 1 milhão, sem contrapartida de graça. E ele não podia deixar dívida de um mandato para o outro, porque ele podia ficar inelegível. Prefeito nenhum quer perder recurso, seu presidente, vereadores. Você pode ter certeza disso. Quanto 200 mil dá aquela creche do Canaã, que é quase 5 milhões? Quantos 200 mil daqui, ó, do nosso trevo até na Nil Serrão? Quantos 200 mil? E não perdeu.
Que prefeito quer perder 200 mil jogar no ralo? Gente, vamos esquecer de passado, vamos pensar no futuro. Foi feito um aditivo no mandato do Hugo passado ali, para terminar a quadra da Vila, ele não terminou. Ninguém quer perder recurso nenhum. Quando perde tem algum motivo. Duvido, Israel, quando você pede um recurso de 100 mil para um deputado, você não fica igual louco no pé dele para ver onde vai pôr 100 mil para não perder. Ninguém quer perder recurso, gente. A gente ama a nossa cidade. Nós somos vereador aqui, gente, daqui 4 anos talvez não tenha nenhum de nós aqui, eu tenho 2, tenho 3, eu tenho 5, mas a cidade continua. A cidade tem que continuar, tem que ter recurso, tem que ser bonita, tem que ter um asfalto bom, tem que ter uma educação de qualidade, tem que ser uma saúde de qualidade. Conclui. Então, eu torço pela nossa cidade, eu torço pelo Hugo, eu sou oposição aqui, quando isso é coisa ruim, quando isso é coisa boa, eu estou do lado dele. Eu já falei aqui e vou retornar. Foi uma audiência pública de qualidade que ele fez lá, de trabalho, e eu fiquei muito feliz lá. Porque você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas eu acho que o que fica aqui dentro fica ali fora. Eu tenho que continuar sendo amigo. Não é nem pensamento, na verdade não é nem pensamento. Na verdade, o trabalho dessa casa é regido pelo regimento interno. Então eu tenho que citar o regimento interno quando eu for falar de algum assunto. E da mesma forma, os novos vereadores também têm toda a autoridade para citar o mesmo regimento interno nessa questão. Por isso que eu já chamei a atenção. Mas, senhor presidente, não é pensamento nem nada. É uma coisa que fala aqui, mas a gente tem que respeitar o presidente. Vossa Excelência falou, o vereador José terminou a fala, você falou isso, ninguém pediu, porque é obrigação sua, presidente, deixar a palavra livre. Ninguém vai tomar frente, porque você foi escolhido e você tem capacidade para assumir essa cadeira. Então ficou para nós, como você não deixou a palavra livre, você encerrou, ninguém quis ir, porque eu acho que nós temos que respeitar você, porque você tem que continuar, você está presidindo, você tem que deixar a palavra livre para nós lá pedir. No regimento interno, mas pode se manifestar. Certo. Aquele que pode fazer questão de... Mas se eu estou errado, você me desculpa, eu penso que eu tinha que esperar você falar, porque eu tenho respeito a Vossa Excelência. Vossa Excelência foi escolhido para presidir a mesa, e eu não queria cortar a sua conversa, a sua fala, e erguer meu braço aqui. O outro vereador também queria fazer uso da palavra, mas eu acho que hoje eu vi a Vossa Excelência com mais postura, mais firmeza. Fico feliz de ver a Vossa Excelência trabalhar assim com firmeza, que um presidente, quando senta nessa cadeira aí, ele tem que ser firme. Ele tem que ser firme, ele tem que pôr a respeito aqui. Eu vi que hoje a Vossa Excelência conduziu diferente, e eu te parabenizo. E a gente tem aqui os outros 8 vereadores, nós temos que respeitar, senão vira bagunça. Se não respeitar o presidente, cada um ficando erguendo a mão, qualquer hora, sem você deixar a palavra, vai virar uma bagunça essa mesa. Então, você me desculpa aí se eu te ofendi, a intenção não foi essa, mas eu acho que Vossa Excelência tem que deixar a palavra livre, terminou, mas já foi assunto passado. Que tem todo o meu respeito. Obrigado, vereador. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador Israel. Realmente, quando a gente reconhece, é assim mesmo. Todos nós somos passivos a falhas, né? Eu entendi que o vereador Paulo disse também, naquele momento, também por respeito, mas o presidente disse hoje que está dando a nós, através do artigo, essa oportunidade, se isso acontecer de novo. Eu entendi a fala dos dois. Então, senhor presidente, eu prometi também de não falar mais do passado, mas coisas boas, a gente deve se lembrar do passado em coisas boas, para se não ficar aquela indecisão, fez ou não fez. Eu acredito que todos fizeram história, um fez mais, outro fez menos, mas todos, a intenção de todos era acertar. De repente, aconteceu erro, mas o objetivo naquele momento não era errar, mas aconteceu. E voltando ao ex-prefeito Moisés também, nós tivemos já nesse mandato do prefeito Hugo, uma oportunidade, nós estamos ali em Maringá, eu, a ex-vereadora, que não está no mandato, mas sempre foi uma luta dela, eu vejo a luta dela do autismo, se existe muitas coisas, o presidente lembra, vereador José, muitas leis colocadas nessa causa. Ela foi, né, mentora, né, sempre dialogando com esse prefeito, e trouxe essa casa apoiou abertamente as leis que ela, naquele momento, entrou, e nós apoiamos. Nós tivemos em Maringá também, e só naquele dia foi mencionado
pedi para o prefeito Hugo, fui no gabinete, fiz uma que consegui uma piscina hidroginástica com recurso de 400 mil, protocolamos recursos e cobramos também, senhor presidente, um recurso de 600 mil que já foi até pago para a compra de um ônibus para a saúde. Então, nessa soma, que eu tenho certeza que esses 400 mil vai dar certo, soma mais de R$1 milhão. Então, como diz o vereador Paulo, Vossa Excelência sempre fala, somos Sabáudia. Teve os erros? Pode ter, mas teve grandes acertos, estamos aí lutando e tenho certeza que eu torço pelo prefeito Hugo, torço por cada vereador. Podemos ter alguma indiferença de não obrigar a acertar tudo, mas eu respeito a todos. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Alex. Eu só quero complementar com muito respeito, senhor presidente, que eu gostaria de ter feito uso da palavra na última sessão, não levantei a minha mão, por conta da condução do senhor desde o primeiro dia, que sempre libera a palavra e depois a gente se manifesta e o senhor vê a ordem. Então, foi exclusivamente por esse respeito, mas como o senhor e o vereador Israel disse, né, para seguir o regimento e a gente pode se manifestar em outros momentos, mas naquele momento eu não fiz isso por conta da postura do senhor de sempre liberar a palavra, a gente se manifestar após a sua liberação e aí o senhor conceder a palavra. Obrigado. Continua livre. 3 minutinhos para concluir. Obrigado. Só complementando aqui a fala do vereador Paulo, aquele documento que foi respondido, vereador, e também foi lido pela secretária, eu não consegui encontrar essa parte do aditivo. Né? Isso aí está sendo simplesmente uma fala do vereador. Então, a gente vai pedir um documento na prefeitura, porque eu nunca vi se liberar um recurso de 200 mil e colocar um aditivo de 400 mil. É melhor deixar os 200 mil para lá e a gente construir com o nosso recurso próprio, né? Então, a documentação não diz isso. Eu já estudei, eu já li aquele pedido e a gente precisa saber a verdade, porque na leitura e no documento não está se falando sobre esses 400 mil. Porque não seria viável. Por exemplo, se a gente conseguir lá com recurso de 100 mil reais e você conseguir um aditivo, que já aconteceu por essa casa aí, de 25 mil a contrapartida, 30 mil, nossa, quantos projetos nós tivemos aqui, né? Que vem de encontro com aditivo. Todo prefeito tem que pôr um aditivo para complementar uma obra, uma compra de uma máquina, uma compra de um ônibus. Agora, o dinheiro, antes dele entrar na conta, eu acredito que o Estado já fala a contrapartida do aditivo. Não existe como o dinheiro entrar na conta e depois falar que vai ser 400 mil. Porque está aí no projeto que ela respondeu, a conta bancária que devolveu, o Banco do Brasil. Então, ele veio no cofre público e depois devolveu. Então, o diálogo entre a secretária e a resposta da assessoria não está batendo. Mas a gente vai descobrindo e a gente vai atrás para a gente poder saber se realmente teve o aditivo, se realmente aconteceu isso daí, por que devolveu. Tudo tem o argumento, mas com a documentação é bem interessante. Obrigado, senhor presidente, pela parte cedida. Vocês podem notar que no nosso regimento interno, a palavra livre é 10 minutos para cada vereador. E vocês podem notar que eu deixo os vereadores livres. Passou várias vezes já de 10 minutos. Em outras sessões, eu nunca interrompi. A questão de o vereador aqui se sentir lesado, talvez eu comece a falar, na sessão passada, vereador Alex, eu comecei a falar porque eu deixei a palavra aberta, quase que eu encerrei a sessão, porque ninguém queria fazer o uso da palavra. Então, quando os dois vereadores que fizeram uso da palavra, que quiseram, está funcionando? Que quiseram fazer o uso da palavra, vamos só falar sobre essa sessão passada e encerrar por aqui. Fizeram uso da palavra e usaram o tempo que eles tinham. Se eu não quisesse, eu não dava nem a palavra mais para ele, porque o tempo dele já tinha resolvido. Outro vereador poderia até requisitar, através do regimento interno, a hora que eu comecei a falar, e pedir a palavra, a qualquer momento. Ele não precisava me interromper, ele pode só levantar a mão, me requisitar a palavra, que eu vou deixar o vereador falar, que ninguém quer cortar a voz, nem calar a voz de ninguém aqui não. Muito diferente. Quantas vezes aqui eu passei por essa casa de lei como vereador e eu sei como que é ruim. Já tentaram até calar minha voz aqui, foi difícil. Nós tivemos que ver no regimento interno como que funciona, porque tem que ter um regimento para reger. Então, como nós estamos fazendo umas reuniões bem harmônicas, de trabalho, eu acredito nisso, eu sempre passo uns minutinhos, porque tem os nobres colegas que também não fazem alguns fazem uso da palavra, outros
deixa para outra oportunidade, então sobra um tempinho e eu deixo os vereadores falar de vários assuntos. E vai ser assim, vai ser dessa forma. Então, não existe antidemocracia onde existe um regimento interno, leis para cumprir. É só isso que eu citei. Né? Se falar na reunião, a gente tem que falar aqui na reunião. Só esse assunto. Não que eu vou impedir o vereador, depende do assunto. Se virar briga, a gente vai impedir sim. Né? Se for preciso, a gente até encerra a sessão. Que está previsto tudo no regimento interno. O vereador gostaria de fazer o uso da palavra ainda? Os novos vereadores? Então eu quero já agradecer, né, todos os trabalhos que aconteceram. Já disse aqui, bastante projeto importante. Entrou nessa casa de leis agora também esse projeto que entrou para leitura. Esse projeto ele já tinha no nosso, já previa, já está lá prescrito no nosso estatuto do servidor, e a gente brigou com isso aí na gestão anterior, né, por essa questão. Até conheço uma pessoa que precisa fazer o uso já faz tempo e não conseguia. Eu fiquei feliz desse projeto entrar nessa pauta. Eu acredito que os novos vereadores vão ser favoráveis, porque não porque a gente cobrou lá atrás, fez um pré-projeto, mas porque isso aqui é importante. Porque eu sei que quando uma mãe ou um pai ou qualquer um dependente da família que necessita, gente, eu sei que 20% é pouco sobre o salário mínimo ali do município, que hoje é 1.700 e pouco. Só que ajuda. Quando precisa de medicamento, quando precisa de várias consultas especializadas, que muitas das vezes o SUS não dá o suporte ali de imediato. Demora muito. É uma criança que precisa fazer uma fisioterapia mais avançada. Então, foi nessa questão que a gente pensou lá naquele tempo, e graças a Deus veio esse projeto de lei para essa casa de leis, e eu fiquei muito feliz de entrar aqui, de estar entrando, né? Acredito que as comissões vão analisar aí, mas é um projeto bastante importante, que nós vamos colocar em breve, se Deus quiser, em execução, que já tem ele prescrito hoje, né, no nosso estatuto. Só está colocando, acho que a questão da porcentagem, que não estava expresso lá, né, mas vai ser muito bacana. Também esse projeto 27, onde a gente participamos de uma reunião juntamente com os psicólogos, eu, o vereador Ricardo, não sei se o vereador Rodrigo estava no momento, eles convidaram a gente para ajudar nessa questão, para a gente ver o que dava para ser feito. E rapidamente, o executivo praticamente já deixou feita essa classe. Só faltou aquele artigo, é o artigo, acho que 3º, né? Que precisou colocar lá os profissionais. Então está arrumando mais uma classe. Estou feliz por estar arrumando mais essa classe de psicólogo. Eu quero que continue. Como o vereador Paulo falou aqui, e a gente conversou com o executivo lá também, e que deu todo o apoio, que ele vai pensar na gestão em todos os servidores públicos, porque é os servidores públicos que faz a transformação do município de Sabaldi. E eles têm que ser valorizados sim. E como que a gente não vai apoiar um projeto desse, né? É uma briga de piso. E acredito, vereador Paulo, até inclusive eu sou interessado, e acredito que todos os vereadores aqui também são interessados, não é só Vossa Excelência, na questão do piso dos professores. Nós sabemos que hoje, se fosse aplicar, ou qualquer gestor fosse aplicar, agora não tem condições. Mas eles já estão vendo uma forma, até inclusive tem pessoal dos professores na comissão, acho que o professor Alex está acompanhando também de perto, né, a mudança do estatuto, aonde já estão colocando essas questões para arrumar também as questões do professor da melhor forma possível. E que, com toda certeza, essa casa de lei vai ser totalmente favorável. É que existem pequenas classes e existem grandes classes, né? É lógico que nenhum pode ficar de fora. Quem que vai querer deixar um de fora? Escolher um e deixar outro? Não tem como. Mas tem que fazer como o vereador Israel falou, né? Tem que ir dando um passo de cada vez e chegando lá, correndo atrás, trabalhando. E é desse jeito que a gente queremos. Parabenizar os vereadores. Eu não falo muito nas indicações, eu estou mais para conduzir a sessão. E daí eu deixo para falar mais no final. Né? Parabenizar os vereadores pelas indicações, né? Agradecer por esse projeto, vai ser bastante importante, segunda e terceira votação de minha autoria, né? Na questão das pessoas com portadoras de deficiência e também do autismo, está bem expresso lá no projeto. E essas indicações que foram colocadas hoje, o vereador Paulo até citou,
uma fala que tinha feito 30, eu citei que tinha feito mais de 30, porque só nossa foi resolvido várias, né, em conjunto, que a gente faz sempre em conjunto para não ficar aquele monte de indicação. Fizemos em conjunto e foram várias, e eu vi vários vereadores aqui relatando. Eu acho que até acredito que até Vossa Excelência agradeceu que uma indicação, não sei se foi verbal ou se foi escrita, que os secretários estão resolvendo. E é isso que nós queremos. Se existe 30 ou se existe 20, eu citei aqui um número mais ou menos aproximado, mas estão sendo respondidas, e algumas estão em andamento, algumas eu sei que é de longo prazo, né? Apenas citei aqui número, aqui nessa Casa de Leis, não para falar que se está fazendo bastante ou fazendo pouco, eu só quero que o Executivo responda como está fazendo, porque o presidente, ele cobra do Executivo, e a gente tinha que mandar ofício para o presidente, para ele cobrar o Executivo uma indicação, e agora não. Eu estou nessa posição de presidente, e eu quero que seja todos os direitos dos vereadores de fazer indicação, requerimento, eu quero que seja cumprido. E é regimental, vereador. Está lá também no regimento. Tem prazo para responder indicação, requerimento. Tudo lá. O que não for respondido, e por acaso passar por essa presidência, vocês podem fazer, está expresso lá também no regimento interno, um requerimento ao prefeito, ou ao presidente da Câmara, que ele vai requerer do prefeito, seja indicação ou seja requerimento. Nós vamos seguir o que está escrito aqui no regimento interno. Vocês podem ter toda a certeza. Aqui não existe direito nem de A nem de B. Nós vamos respeitar os prazos e nós vamos cumprir também os prazos para que possa dar o bom andamento para essa Casa de Lei. Até agora nós estamos de parabéns. São mais ou menos aí 3 meses e meio que nós estamos aqui nessa casa e só tem esse projeto 020. Nós estamos estudando ele já para colocar em prática também. E agradecer, viu? Esse aí é um grande suporte que o Executivo está dando para as crianças autistas, porque eu quero deixar aqui falado para as pessoas que estão assistindo lá na rede social, eu votei favorável a todos os projetos, até inclusive, vereador, os projetos da professora Leila, que foram excelentes, e que eu elogiei ela nessa Casa de Lei, foram excelentes na questão autista. Nós votamos aqui por unanimidade. Veio do prefeito também, votamos aqui por unanimidade. Só que não aconteceu, teve o papel, teve a lei no papel? Teve, mas tem que ter ação. E está acontecendo essa ação. Isso que é o importante. 3 meses e pouquinho está acontecendo essa ação. Deu um pouco de impacto? Deu, porque tem algumas crianças que não estão sendo atendidas nesse primeiro momento, mas na conversa com o Executivo já é um passo muito grande, porque acredito que vai passar de 30 crianças, se eu não me engano. Vai passar de 30 crianças já atendidas, né, por essa clínica. Então é um avanço muito grande, quero que continue sim, como o vereador Alex falou, nós queremos sim, dar todo o suporte para o município, todo. A hora que o Executivo falar, não, tem orçamento, tem isso, vamos, com toda certeza essa Casa de Lei vai votar favorável, com toda certeza acredito, porque os nobres vereadores são favoráveis a essa questão do autista também, como eu sou. E brigamos aqui muitas das vezes, né? Quando passa algumas coisas desapercebidas aqui, os vereadores me cobram, os vereadores passam a ideia e eu vou junto também nessa ideia. Né? Até essa questão dessa lei também, que vai ser muito bacana, essa lei que vocês me ajudaram agora, né? A autoria minha que agora a Câmara manda aprovado ao Executivo, que vai ser executado, né, com a criação desse fundo e com execução, né? Porque não adianta só a criação, mas eu acredito que vai ter a execução dele e se Deus quiser, Sabáudia só tem a crescer. Quando eu falo aqui, eu uso a minha palavra, eu falo aqui, tanto na reunião, vocês podem notar, eu não uso palavra para denegrir a imagem de ninguém. Vocês podem notar que eu falo de gestão, né? Falo dos nobres colegas que não cito o nome para denegrir a imagem de ninguém, queremos uma coisa bem transparente. Quero que vocês assistam, continuem assistindo. A gente viu uma visualização muito grande pela internet, brigamos muito por isso na gestão passada, para que fosse transmitida ao vivo. E até inclusive, né, o nosso grande parceiro, que foi parceiro por um longo tempo aqui, o vereador Xandu, que hoje é vereador, né, fez a transmissão por um tempo, e a gente viu aí a facilidade e a transparência, que ele falou que era tão fácil para transmitir online, e nós começamos lá, né, em 2023, eu acredito.
começamos a fazer essa transmissão online, que hoje está sendo um sucesso. Está levando a câmera para a casa das pessoas, lá no comodismo. Talvez a pessoa não pode vir aqui, porque tem um filho para cuidar. Mas nós estamos levando essa transmissão. É isso que nós queremos, transparência. Queremos que as pessoas continuem cobrando os seus vereadores, aqueles que votaram nos seus vereadores, vão lá, cobrem eles. Da mesma forma, eu estou aqui à disposição, né, para esclarecer quaisquer assuntos que souber. E se não souber, procuro pesquisar. Não sou pessoa que fica escrevendo e brigando lá na rede social de jeito nenhum. O que eu falo, graças a Deus, eu costumo garantir. Se tiver os meus erros também, eu sou humilde para pedir desculpa. Mas está sendo um sucesso essa questão, está sendo uma transparência muito grande, a nossa Câmara está indo muito longe. E eu quero aqui agradecer aos nobres colegas por isso, porque nós, né, eu estou conduzindo a sessão, mas é nós que fazemos essa diferença e nós queremos que aqui aconteça bastante trabalho, como vem acontecendo. Então, não havendo nada mais a registrar, em nome de Deus, quero agradecer a todos os presentes, né? Todos que fizeram presente, continue nos assistindo lá da sua casa, continue vindo aqui presencialmente e declarar em nome de Deus encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 22 de abril, em horário regimental. Uma boa noite e muito obrigado a todos.